Em 2023, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um plano ambicioso para lançar 1.000 satélites na próxima década. No mesmo período, o Escritório Nacional de Reconhecimento, que opera os satélites espiões dos Estados Unidos, planeja quadruplicar o tamanho de sua frota, que hoje em dia não passa de algumas dezenas de satélites. O governo dos Estados Unidos pode expandir sua frota tão rapidamente porque os satélites se tornaram muito mais baratos para fabricar e muito mais fáceis de lançar ao espaço. Muitos desses novos satélites são destinados à vigilância, e com todos esses novos olhos no céu, os Estados Unidos serão capazes de manter o que é conhecido como uma capacidade de olhar constante. No jargão da comunidade de inteligência, isso significa que você pode observar alvos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca piscar. Essa habilidade vai dar para os Estados Unidos acesso a vastas quantidades de dados transmitidos do espaço. Enquanto isso, avanços em inteligência artificial, big data e computação em nuvem vão ajudar a processar todas essas informações e sinalizar o que realmente os seres humanos têm que revisar ou prestar atenção. Oi pessoal, fazer uma pausa aqui no vídeo para lembrar vocês da nossa parceira, a Insider. Eu tô aqui usando a minha Tech T-Shirt, esse tecido tecnológico, e esse é um excelente investimento porque quando você compra a Tech T-Shirt, ela dura muito. Então você está investindo numa roupa que ela vai perdurar. E eu quero lembrar vocês que este mês é o mês do consumidor. Então, a Insider está com uma promoção muito boa. Meu cupom, o ROC12 virou ROC15. E se você juntar com as outras promoções no site, você pode chegar até 38% de desconto. Então, vai no site, dá uma olhada. Tem muitas coisas diferentes para homens e mulheres. As Tech T-Shirts tem de várias cores, é o produto que eu mais gosto, mais uso, básico, não amassa, esse tecido tecnológico ele é leve, é agradável, cai muito bem no corpo. Então, convido vocês, para quem não conhece, para quem conhece, para quem já tem, já gosta, aproveita esta promoção que pode chegar com descontos até de 38%. Vai lá no site e lembra que você está investindo em alguma coisa que vai durar. As camisetas duram muito, eu tenho as minhas já há algum tempo e continuo com elas em estado perfeito. Insider ROC15. Vamos voltar para o vídeo. Ao permitir que os americanos rastreiem movimentos de tropas e posicionamento de armas com fidelidade em tempo real, a próxima geração de vigilância baseada no espaço poderia oferecer oportunidades sem precedentes para deter e interromper tentativas de iniciar uma guerra de surpresa. Por exemplo, os sistemas de hoje atualizam suas imagens menos frequentemente, abrindo uma porta para perder desenvolvimentos cruciais. Mas adquirir esses sistemas de vigilância superpotentes também introduz novos riscos. Tanto os satélites enviando tanta informação de volta à Terra podem sobrecarregar o sistema, sobrecarregando os oficiais com decisões sem fim e abrindo a porta para se criar uma situação de micromanagement geral de absolutamente tudo que acontece no mundo. Você imagine, olhe para um caminhão, será que esse caminhão está carregando algum armamento? Cada coisa vai ser revisada, micromanage por oficiais de defesa americano. E óbvio que isso vai levar também a uma grande distração do que realmente é importante. Se os adversários adquirirem essas tecnologias, eles podem ameaçar a liberdade de ação que é muito valorizada pelo exército dos Estados Unidos, tornando ainda mais difícil para as tropas americanas ocultarem os seus movimentos. Ou seja, uma expansão massiva da vigilância baseada no espaço vai moldar como o exército dos Estados Unidos opera ao redor do mundo, e quanto antes o governo americano se preparar para esse futuro, melhor para eles. O desejo por inteligência em tempo real é tão antigo quanto as guerras. E sempre houve um grande foco em coletar o máximo de informações possíveis e entregar essas informações àqueles que precisam delas o mais rápido possível, os tomadores de decisão. Batedores da cavalaria durante a Guerra Civil Americana poderiam reunir inteligência tática sobre o inimigo, mas eles só podiam relatar o que aprenderam após uma longa viagem de volta do território inimigo. Hoje,
há um problema diferente. Um drone de vigilância moderno pode transmitir imagens quase que instantaneamente para os seus usuários, mas perder acontecimentos-chave no território inimigo se não tiver posicionado diretamente sobre o alvo. Os ativos de inteligência baseados no espaço enfrentaram restrições semelhantes de tempo e escala. O projeto Corona, o primeiro sistema de satélite espião da CIA, podia fotografar o território soviético e retornar cápsulas de filme para a Terra. Mas o tempo desde a coleta até a exploração era de semanas. Na década de 1970, o advento de satélites do tamanho de um ônibus escolar que podiam transmitir imagens digitais de volta aos usuários resolveu a restrição de tempo, mas foram implantados em números relativamente limitados. O punhado de satélites que os Estados Unidos podiam se dar ao luxo de lançar ao espaço ainda deixava grandes lacunas na cobertura. Hoje, de acordo com fontes públicas como sites de rastreamento espacial, o Pentágono e a comunidade de inteligência podem operar aproximadamente meia dúzia de satélites que detectam comprimentos de onda de luz visível infravermelho e meia dúzia de satélites de radar que podem ver à noite e através das nuvens. Esses sistemas aéreos custam pelo menos centenas de milhões de dólares cada. Embora capazes de coletar e transmitir prontamente inteligência de alta qualidade, não há o suficiente deles para resolver o problema de escala, porque nem todos os pontos de interesse podem ser observados ao mesmo tempo. Os Estados Unidos efetivamente olham para a Terra através de uma espécie de conjunto de canudinhos, muito apurados, mas também muito escassos. Uma convergência de tecnologias avançadas como foguetes reutilizáveis, semicondutores cada vez menores e inteligência artificial de alta potência está rapidamente tornando possível para os Estados Unidos obter a tal capacidade de observação constante. O custo de lançamentos de foguetes caiu drasticamente desde os dias do programa do ônibus espacial da NASA, caindo de cerca de $55 mil por quilo para $2.500 por quilo do que é lançado no espaço. Graças à miniaturização dos semicondutores, o tamanho do que pode ser lançado também diminuiu. Satélites com capacidades avançadas de coleta de inteligência podem ser tão pequenos quanto uma caixa de pão ou uma mochila. Enquanto isso, a inteligência artificial possibilitou a colaboração entre humanos e máquinas, com algoritmos de computador vasculhando rapidamente dados e identificando peças relevantes de informação para os analistas. Empresas privadas de lançamento de satélites, como a SpaceX e a Rocket Lab, aproveitaram essas tecnologias para construir o que são denominadas megaconstelações, nas quais centenas de satélites trabalham juntos para fornecer inteligência ao público, empresas e organizações não governamentais. Algumas dessas empresas podem entregar inteligência fresca de quase qualquer ponto do globo dentro de 30 minutos após um pedido. Por exemplo, a empresa Planet orbita cerca de 200 satélites do tamanho de uma caixa de pão que registram imagens da Terra inteira todos os dias. Cada satélite pode tirar 10 mil fotos por dia, fotografando uma área equivalente ao tamanho do México. Quando um balão espião chinês sobrevoou os Estados Unidos no início de 2023, a empresa de inteligência artificial Synthetic vasculhou rapidamente o banco de dados da Planet em busca de imagens da viagem do balão da China. Os algoritmos de aprendizado de máquina da Synthetic conseguiram identificar o caminho do balão, rastreando-o até um possível local de lançamento na ilha de Hainan, no sul da China. Humanos nunca poderiam ter realizado essa tarefa nesse intervalo de tempo. À medida que o setor privado continua a avançar, o governo dos Estados Unidos está tentando acompanhar através dos seus planos ambiciosos para expandir rapidamente o número de satélites no espaço na próxima década. O Departamento de Defesa imagina um mundo onde não há lacunas para cobertura. Independente do tempo, 24 horas por dia. A quadruplicação da frota de satélites do Escritório Nacional de Reconhecimento entregaria 10 vezes mais imagens do que hoje. Além disso, tanto o Pentágono quanto o Escritório Nacional de Reconhecimento planejam usar a coleta comercial para aumentar suas capacidades. No agregado, essa arquitetura vai permitir o governo observar mais coisas em mais lugares, sem nunca desviar o olhar. Com o atual punhado de satélites requintados do governo, pode levar dias para um determinado satélite passar novamente pelo mesmo ponto na Terra. Uma mega constelação de centenas ou milhares de satélites seria capaz de transmitir constantemente informações sobre um alvo sem nunca ter que desviar o olhar. Com essa capacidade, os Estados Unidos precisariam
fazer menos escolhas sobre quais alvos observar, não tendo que priorizar certas observações em detrimento de outras. Eles poderiam observar objetos em locais sem perder o rastro, permitindo que algoritmos, analistas de inteligência e oficiais encarregados de selecionar alvos identificassem padrões da vida cotidiana e, assim, o que constitui atividade normal e anormal. Um olhar ininterrupto poderia observar tudo, desde os cercados onde os submarinos de mísseis balísticos nucleares da China são mantidos, até instalações da Guarda Revolucionária do Irã que podem ameaçar as tropas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Hoje, esses tipos de padrões não podem ser constantemente observados e mudanças críticas podem ser perdidas se um satélite não estiver sobrevoando o ponto de interesse no momento exato. Quando combinamos esses satélites com a próxima geração de armas hipersônicas que os Estados Unidos estão testando e implementando, esses novos satélites vão permitir que o exército americano ataque alvos de longo alcance em curto prazo e com menos risco para os seus soldados. No total, esses satélites possibilitariam uma coordenação sem precedentes entre os serviços militares, bem como com aliados em operações de combates complexas, informando sistemas de comando e controle avançados e baseados em dados. Tanto a China quanto a Rússia aproveitam um ambiente de informação instável e manipulável de hoje para ameaçar o território de oponentes regionais mais fracos. Sistemas de observação constante podem fornecer cobertura suficiente para antecipar seus atos de agressão. Por sinal, só de deixar claro que possui essas capacidades tecnológicas poderia servir como um meio de dissuasão, tornando mais difícil para os outros países lançarem ataques surpresas. Mas novas oportunidades também trazem novos perigos. A dependência excessiva da tecnologia de observação constante pode criar maus hábitos. O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro demonstrou as armadilhas de depender de tecnologia avançada. Por anos, Israel sempre usou um sistema de vigilância de alta tecnologia para observar sua fronteira com a faixa de Gaza. Mas a tecnologia deu aos líderes israelenses uma falsa confiança e sensação de segurança, contribuindo para a decisão de redistribuir soldados israelenses que monitoravam Gaza para a Cisjordânia. Uma dependência excessiva da inteligência coletada no espaço pode levar o governo dos Estados Unidos a cometer erros semelhantes. Além disso, os sistemas habilitados por inteligência artificial que vão processar todos os novos dados também podem cometer erros. E se um objeto percebido como um lançador de mísseis móvel for, na verdade, um engodo realista? Ou pior, um ônibus civil? Por outro lado, e se um sistema de inteligência artificial de alguma forma falhar em sinalizar o desdobramento de um lançador de mísseis nucleares móveis para análise humana? Ter acesso a esse tipo de informação também pode moldar a forma como o governo dos Estados Unidos funciona e toma decisões importantes de segurança nacional. Acesso a um suprimento quase inesgotável de inteligência pode levar ao micromanagement dos assuntos de segurança nacional do dia a dia, bem como crises agudas. O Departamento de Defesa também vai precisar aceitar o risco de que a China e a Rússia também adquiram essas tecnologias. Operações militares e de inteligência sensíveis dos Estados Unidos poderiam ser expostas ao escrutínio público, interrupção e falha. Conceitos de combate que enfatizam a dispersão de forças, que estão ganhando força em todo o exército americano, podem ser tornados menos eficazes se ficar mais difícil esconder o movimento das tropas. O conceito de operações de base avançada expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais, por exemplo, pede a dispersão de unidades de fuzileiros por ilhas remotas para atacar navios chineses com mísseis de longo alcance em caso de guerra. E se a China pudesse empregar essa vigilância constante no Pacífico Ocidental e as suas ilhas, ela poderia rastrear o movimento dessas forças dos Estados Unidos e os ativos que as reabastecem. A China pode já estar pronta para implementar essas capacidades. A empresa Chunwang Satellite Technology está orbitando uma mega constelação própria que até 2030 deverá ser capaz de fotografar qualquer ponto da Terra a cada 10 minutos. Dado a difícil separação ou distinção entre os setores público e privado na China, é razoável a gente esperar que o exército chinês tenha acesso confiável à coleta de Chunwang. Mas a gente precisa falar também do fator mais perigoso de todos, que são os sistemas de observação constante podendo representar um risco
de escalada nuclear. A China e a Rússia já se irritam com as vantagens dos Estados Unidos na coleta de inteligência, regularmente assediando voos de inteligência americanos e até se aproximando e apontando lasers para satélites de inteligência dos Estados Unidos. Sistemas de observação constante poderiam aumentar a percepção de intrusão à medida que seus santuários geográficos se tornam menos seguros. Essas percepções elas seriam especialmente sensíveis em relação a lançadores móveis de mísseis nucleares. Mísseis móveis são uma capacidade de segundo ataque, o famoso Second Strike Capability, particularmente eficaz, o que significa que eles dão a um país a chance de responder a um ataque nuclear com um contra-ataque nuclear, porque são difíceis de encontrar e difíceis de serem destruídos antecipadamente. Caso os satélites dos Estados Unidos alcancem esse poder de cobertura total, eles vão poder rastrear mísseis nucleares móveis desde o momento em que deixam o quartel até quando chegam a um novo local de lançamento. No evento de uma crise nuclear, essa capacidade de vigilância ela poderia causar uma instabilidade estratégica. Tanto a China como a Rússia poderiam até lançar mísseis em resposta a uma ameaça percebida ao seu dissuasor de segundo ataque. Ou seja, se China e Rússia perceberem que essa capacidade de monitoramento constante fosse possível identificar onde está a sua arma de dissuasão de segundo ataque, de second strike, eles poderiam usar como resposta um lançamento nuclear. Pelo menos, os Estados Unidos devem esperar que a China e a Rússia desenvolvam contramedidas sofisticadas e táticas para proteger esses ativos móveis. O exército dos Estados Unidos, por sua parte, também deve lidar com como operar sob condições de observação constante. O luxo da superioridade militar esmagadora em conflitos pós-Guerra Fria causou a atrofia de longo prazo das capacidades dos Estados Unidos em camuflagem, ocultação e negação. Com os avanços na coleta de inteligência baseada no espaço se movendo mais rápido do que nunca, não há tempo a perder.